Te agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia. Já são 20 horas. Então vamos. Pensamento a Deus. Todos estão aqui, as crianças, jovens estão atrás, batendo papo. Vamos fechar os olhinhos, pensar em Deus. Então vamos todos, o nosso pensamento a Deus, muita gratidão a Ele, pelas bênçãos que Ele nos dá, pela assistência que Ele está dando a cada dia, pelo pão de cada dia, pelo ar, pela moradia. Que Jesus possa sempre estar iluminando os nossos corações para que sejamos prontos para a caminhada evolutiva, que possamos melhorar cada dia que passa, possamos dar um passo a mais no caminho que nos eleva a Deus. Jesus amado, permita que a sua luz seja levada a cada coração que sofre. Todos estão aqui, todos os irmãos estão assistindo pelo aplicativo. Que Jesus ilumine cada um desses irmãos, ampare, faça uma visita a cada lar, amparando cada um, levando luz a cada lar, harmonia a cada lar, e também harmonia a todos aqueles com os quais cada um entrar em sintonia. Os amigos espirituais possam abençoar também os nossos irmãos desencarnados, encaminhando-os, assistindo-os e encaminhando-os na prática do bem. Que a tua luz, Jesus, seja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos hoje falar sobre o tema que é muito importante, que é autoconhecimento e iluminação interior. O que sugere o tema, né? O tema sugere, quando fala autoconhecimento, é o conhecimento de si. Iluminação interior é nosso crescimento espiritual, nossa melhoria moral. Talvez nós estamos trabalhando nossa melhoria moral, significa que nós estamos nos iluminando interiormente. É o mesmo que quando se fala de reforma interior. Então, a doutrina espírita nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? Cada um já parou para você pensar assim, quem sou eu? Qual a minha conduta? Como é que está sendo a minha conduta aqui na Terra? Será que eu me conheço? Quem sou eu? Muitas vezes nós achamos, nós queremos conhecer o outro, porque nós julgamos o outro, e nós ainda conhecemos. Nem sabemos quem somos nós ainda direito. Para compreendermos quem somos, é necessário partir do seguinte ponto. O seguinte ponto, para sabermos quem nós somos, primeiro, sabemos que nós somos espíritos imortais. Então, eu não sou esse corpo, né? Eu sou o espírito que habita nesse corpo. Então, nós lembrarmos que nós somos o espírito que tem corpo e não o corpo que tem espírito. E quando eu falava assim, quando eu falo meu espírito, então eu estou achando que o eu é o corpo e esse corpo tem o espírito, mas na verdade é o contrário. Eu sou o espírito
que tenho esse corpo por uns tempos. Deus me deu esse corpo. O espírito tem um corpo. Outra coisa interessante que nós precisamos de analisar, para nós analisar a reforma interior, o autoconhecimento, é saber que todos nós estamos em constante evolução. Evolução tamanha que um dia seremos anjos. Todos nós seremos anjos. Nós estamos em constante evolução a ponto de chegar a anjo. E cada encarnação, a gente dá um passo. E de passo em passo, encarnação em encarnação, ou seja, de passo em passo, nós vamos caminhando na estrada evolutiva. Quando o Emmanuel, com a psicografia do Chico, no livro Vida e Caminho, ele dá uma carta de ano novo. E nessa carta de ano novo, ela dá receitas para que a gente possa modificar, para que a gente possa nos reformar. Aí ele fala o seguinte, o Emmanuel fala o seguinte, por meio do Chico: se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Então, se nós somos ofendidos, deveremos perdoar. Se descansaste em demasia, ou seja, se nós percebemos que nós estamos ociosos, estamos cansando muito, ele desenvolve ao arado de tudo obrigações. Planta o bem com destemor e a colheita do porvir. Então, se estamos parados, só descansando, vamos voltar ao trabalho. Mãos à obra. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Então, se nós estamos tristes, vamos pensar, por que eu estou triste, será? Então, vamos buscar a alegria para que a gente possa adquirir serenidade e caminhar em direção a Deus. Aí ele continua: sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Então, aqueles que nos ferem, nós devemos sorrir para eles, para buscar harmonia. Ainda diz: recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Então, no meio das pessoas que nos circundam, há muito mais ignorância do que maldade. Recorda que não maldigas nem condenes. Não falando mal de ninguém, falemos mal de ninguém, nem condenemos aos outros. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietação de escuridão. Então, nós temos um pouquinho de luz, deveremos iluminar o caminho dos outros. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo
esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então, esse é um trechinho que do texto que o Emmanuel passou para o Chico, para início de ano. E como nós estamos ainda, né, em janeiro, estamos bem no começo do ano, isso é bem para nós. E os Espíritos falam para a gente que renovar é necessário. Nós precisamos de renovação, de mudança. O universo é por movimento e está em constante renovação. Então, tudo no universo muda. Se nós pegarmos, lembrar, vamos pensar num rio. E hoje vou tomar banho em determinado lugar, naquele rio. Amanhã eu vou de novo e falo, eu vou tomar banho na mesma água. Não. A água já passou. Agora aquela água já é outra água. Porque aquela água que estava ontem já seguiu. Então aquele trecho ali já não tem a mesma água. A água é diferente. Então tudo renova. Tudo muda. Então aí tem a lei. Porque é a lei de progresso que Deus criou. É a lei da mudança, da renovação. Tudo cresce, tudo evolui, tudo caminha. E nós também, como nós dissemos antes, que seremos anjos, temos que caminhar, temos que progredir, temos que renovar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no item oração e renovação, ele traz-nos as seguintes orientações. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Então, nós lembramos, quando já estudando sobre arrependimento, até discutimos bastante com o Odilon, nos estudos de ontem e da outra segunda-feira, sobre arrependimento. Então, o arrependimento, ele é importante. Não arrependimento de ficar guardando culpa, mas arrependimento de reconhecimento do erro. Então, se nós erramos, precisamos corrigir. Porque não tem Deus. Quando se fala do perdão de Deus, o perdão dele não é anular a nossa falta, não. Porque muitas vezes uns falam assim, Jesus veio e morreu por nós, anulou todas as nossas faltas. Não. Ele veio para nos trazer a esperança, para nos trazer o conhecimento, para nos trazer o amor, a alegria. Então, mas cabe a nós retificar. Se eu errei, eu preciso corrigir aquele erro feito. Eu preciso não errar, evitar repetir aquele erro e buscar retificar aquilo que eu fiz. Se ofendesse alguém, corrige na devida reconciliação. Então, se nós ofendemos alguém, é importante nós procurarmos reconciliar com ele, corrigir nesse sentido. Se te perturbaste, harmonize de novo. Se eu estou no momento que eu me irei, fico com raiva, fiquei perturbado, é importante eu parar, pensar, fazer uma oração, pensar em Deus e me equilibrar. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então, todos os meios que nós erramos, equilibramos, ou fazemos atos errados contra o nosso irmão, é importante a gente buscar a correção. Por isso, a reforma interior é importante. Será que nós somos o que nós parecemos ser? Será que o Maurício é isso que ele parece ser? Será que o Odilon é aquilo que ele apresenta ser? Será que nosso irmão João Marcelino é aquilo que ele parece ser? Será que a diva, a divina, a Mariana, o Murilo,
a Alane, eles são realmente aquilo que parece ser, muitas vezes são diferentes, porque nós trazemos uma capa e no convívio social nós apresentamos uma coisa. E na nossa vivência diária, somos diferentes. Por isso, a gente fala, fulano de tal é bonzinho demais. Mas vai morar com ele um mês. Aí vamos saber que talvez não é tão bonzinho assim. Maurício é bonzinho. Mas vai passar com ele um mês para ver se ele não começa a mostrar as facetas, né? Porque nós não somos tudo aquilo que nós aparentamos, somos diferentes. O Espiritismo está sempre nos colocando frente a frente com a reforma interior, com o abuso da autoiluminação, cuja ferramenta imprescindível é o autoconhecimento. Então, o Espiritismo está sempre mostrando para nós que precisamos de nos conhecer, precisamos de nos reformar, precisamos de nos iluminar. Por esse motivo, que a reforma íntima proposta pela filosofia espírita é íntima. Então, a reforma interior, ela é íntima, porque ela é minha. Eu tenho condições de fazer a minha reforma interior, mas não posso fazer a reforma íntima da Alane, porque a Alane, ela tem a sua reforma própria, ela que tem que trabalhar a sua reforma. O Murilo precisa fazer a sua reforma interior. Não adianta eu tentar, vou fazer reforma para o Murilo, vou fazer reforma interior para a Divina, para a Diva, não vai adiantar, porque a reforma é delas, é minha, é do João, é da Alane, é de cada um, ela é íntima, ela é interior. Então, por isso que fala que o autoconhecimento é o ponto fundamental para nós começarmos essa caminhada. O filósofo Sócrates disse que ele viveu lá em torno dos 4 séculos e pouco antes de Jesus. Ele falou aquela frase que é muito conhecida e divulgada: conhece-te a ti mesmo. Então, já mostrou isso, a importância de nós nos conhecermos para a nossa evolução. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde age os nossos pontos frágeis, ou seja, nós pelo autoconhecimento, nós sabemos onde é o meu ponto fraco. Então, se eu buscar o autoconhecimento, eu sei o meu ponto fraco está aqui ou ali. Por isso, o autoconhecimento é importante na nossa reforma interior. São poucas pessoas que se conhecem e capazes de fazer uma análise fria e isenta a respeito do que passa no seu íntimo. Poucas pessoas conseguem se conhecer. Então, a gente pensa, eu me conheço. Será que eu me conheço mesmo? Uma coisa interessante que nós precisamos pensar nesse nosso trabalho de reforma interior, de autodominação, é a inteligência emocional. Quando nós somos inteligentes emocionalmente, nós agimos, nós temos controle da situação. Então, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções e as dos outros. É uma habilidade fundamental para o bem-estar pessoal e profissional. Então, um exemplo, quando a pessoa nos ofende, aí eu fiquei chocado, sofri, me senti humilhado com a ação do outro. Fiquei com raiva, tive aquele momento de ira, de cólera. Se eu utilizar a minha inteligência emocional,
eu vou saber que é muito melhor para mim, às vezes, eu me calar, de eu me controlar. Porque muitas vezes, quantos dramas, quantas tragédias aconteceram por um momento, sim, pequeno momento, que a pessoa não conseguiu controlar a sua emoção. Quantas pessoas mataram o outro, tiraram a vida do outro, por falta de controle emocional, por falta de inteligência emocional. A inteligência emocional é composta de várias habilidades, entre as quais a autoconsciência. E a autoconsciência é reconhecer as próprias emoções e os seus efeitos. Então, quando eu reconheço as minhas emoções e os efeitos que elas podem provocar, eu já me preparo. Então, essa autoconsciência de conhecimento é interessante. A autorregulação, controlar os impulsos e as reações emocionais. É o autocontrole. Então, essa autorregulação seria o autocontrole. Nos controlarmos diante do momento impulsivo que nós chegamos. A automotivação. Utilizar as emoções para se motivar a perseguir objetivos. Então, se eu quero caminhar no sentido de melhorar, isso vale para o profissional, né? Eu tenho um objetivo profissional de alcançar uma carreira profissional, fazer um mestrado, um doutorado, e seguir uma carreira. Então, eu tenho esse objetivo. Então, se eu me motivo para essa caminhada, eu consigo possibilidade. E também o mesmo caso, no sentido de nós estamos falando da nossa autoeliminação, da nossa reforma interior. Nós sabemos que eu posso. Eu saber, não, eu sou motivadão. Eu dou conta, vou dar conta. Empatia, perceber e compreender as emoções dos outros. Empatia é também importante porque eu tenho que compreender o outro. Além de eu me compreender, quando eu me compreendo, eu passo também a compreender o outro. Entender que se eu erro, por que o meu irmão não pode errar? E também habilidades sociais, comunicar-se e relacionar-se com os outros de forma eficaz e harmoniosa. Então, habilidade de comunicação com o próximo. Depois da empatia, né, de eu conhecer o outro e entender o problema do outro, aí vem o não julgar, né? Porque o não julgar, porque à medida que a empatia, que tem aqui essa ideia da indulgência, né? A indulgência é isso, é entender o problema do outro. A indulgência e a empatia caminham juntos. Aí vem a habilidade de nós conversarmos, comunicarmos com o nosso próximo. O autoconhecimento, ele é fundamental, porque por meio dele, nos reconhecendo, nós, por meio desse autoconhecimento, nós reconhecemos nossas ações. Nós chegamos a ponto de saber qual que é a minha ação, a que ponto ela pode chegar. Conhecemos nosso temperamento, como que muitas vezes eu consigo explodir em pequenas coisas, pequenas ações, eu fico raiva, nervoso. Então, nosso temperamento, é importante nós descobramos o nosso temperamento. Com ele, nós entendemos também as respostas emocionais. Por meio dele, do autoconhecimento, nós percebemos também nossos impulsos nos relacionamentos. Nós entendemos, compreendemos nossos impulsos nos nossos relacionamentos familiares, sociais, de trabalho, todo o nosso relacionamento.
a gente passa a compreender melhor como que a gente age. E paramos para pensar quanto que nós conhecemos. No começo falamos que nós, geralmente, não nos conhecemos tanto, né? Quanto que nós nos conhecemos? Aí, pouco. Muito. Cada um de nossos irmãos estão presentes, pensa, você reconhece a si mesmo? Você conhece compreender a si mesmo? Como que nós podemos confiar numa pessoa que nós não conhecemos? Se eu não me conheço, como que eu confio em mim? Uma pessoa que chega em minha casa, nunca vi na vida. Eu não conheço. Eu vou confiar nele? Eu vou confiar nessa pessoa? Não, né? Porque se eu não conheço, eu não tenho como confiar. Por isso é importante se conhecer para a gente começar a confiar em nós mesmos. Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, qual o meio mais prático para ficar mais eficaz o nosso processo de melhoramento, a nossa reforma, né, interior? Aí, o Santo Agostinho que responde. Ele fala: o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Está referindo Sócrates, que nós já falamos anteriormente, né? Conhece a ti mesmo. Então, lá, o Santo Agostinho referiu-se ao Sócrates, dando a receita. Se nós queremos trabalhar a nossa melhoria para nós nos iluminarmos, procuremos, então, conhecer a nós mesmos. Depois, ele faz uma pergunta ainda, a 919A. Ele fala: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Aí ele pergunta, qual o meio de chegar a isso? Então, como nós vamos conhecer nós mesmos? Qual o processo? Qual a metodologia de trabalho para conhecer a si mesmo? Aí o Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo: não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, o Santo Agostinho mostra então, como conhecer a si mesmo. Então, ele dá o exemplo dele, que no fim de cada dia, ele se perguntava: o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje de bom, de ruim? Será que eu magoei alguém? Será que o que eu fiz prejudicou alguém? Então, ele fala que depois de todo dia ele se perguntando cada dia que ele fez, que ele deixou de fazer, o que ele fez, se machucou alguém ou se não, ele conseguiu com isso entender a si mesmo. Porque aí cada dia, todo dia, fazendo esse balanço, ele começou a se conhecer. Então o Santo Agostinho, nos oferece o resultado de sua própria experiência. Ele fala: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Então,
e dá um exemplo para poder fazer igual ele. Então é o seguinte: avalie diariamente sua consciência. Então, todo dia, avaliar a consciência própria. Passe em revista o que fez durante seu dia. Pergunte-se se não deixou de cumprir um dever. Pergunte-se se alguém teria motivos de queixa. Foi desse jeito que ele chegou a conhecer a si mesmo. Um ponto interessante é esse conhecimento, ele começa pelo respeito a nós mesmos. Porque às vezes a pessoa, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me respeitar. Então, autorrespeito é uma coisa interessante. Cada um, se respeitar. A autoaceitação é aceitar-se. Se eu tenho algumas dificuldades, se eu tenho algum problema, eu tenho os meus erros, meus vícios, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me aceitar só sabendo que aqueles vícios que eu tenho, eu preciso trabalhar neles para que eles possam ser mudados. Autoconfiança, ou seja, confiar em si. Autoafirmação. Autoamor. Nós sempre lembramos que o auto-perdão é o ponto fundamental da nossa caminhada. Porque nós falamos que ninguém dá o que não tem. Se eu não consigo perdoar a mim, não posso perdoar os outros. Por isso, é importante valorizar a si mesmo. Conhecer-se, não para ficar só se culpando pelos erros feitos, não. É conhecer-se para melhorar. Para trabalhar mais na melhoria. Boa noite, boa noite. Que Deus ilumine cada um. Eu agradeço a presença de todos que ficaram junto de nós, ouvindo esse tempo de meia hora, nos ouvindo. Que Deus ilumine cada um e que a paz de Jesus seja em cada lar, levando muita harmonia a todos. E eu passo a palavra para o nosso irmão de novo, que vai fazer o encerramento e o parto à distância. Que Jesus proteja a todos. Muita paz.